Shabbat Shalom, meus amados, estamos aqui felizes, mais um Shabbat, que nós vamos estudar a Torá, a Haftará e os escritos nazarenos, né? Estamos aí com os nossos professores, nossos queridos irmãos que estão conosco todo Shabbat, louvamos ao Eterno pela vida de cada um. Parashá Shemini, ok? Mas antes de nós entrarmos no estudo, eu quero ler a oração de Ana Berroa, que está no Sidur, tá? Vamos começar um pouquinho diferente nesse Shabbat, depois aí o Lucas vai abrir para os nossos queridos professores darem um Shabbat Shalom para todos. Ana Berroa diz assim, está no Sidur, página 249. Rogamos-te que desates com o poder e grandeza da tua destra as ataduras do cativeiro. Aceita o clamor do teu povo, ó temido, exalta-nos e purifica-nos. Ó muito poderoso, rogamos-te que preserves como a menina dos olhos, os que defendem a tua unidade. Abençoa-os, purifica-os, outorga-lhes com a tua justiça benevolente contínuo galardão. Tu, que és o mais alto e santo, guia teu povo consagrado com a abundância da tua generosidade. Tu que és a exaltada unidade, volta-te para o teu povo, que sempre recorda a tua santidade. Aceita as nossas orações e ouve os nossos clamores. Ó tu que conheces o encoberto, bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Baruch Shem Kevod Mahuto Leolam Vaed. Amém? Lucas, agora abre para todo mundo aí dar o Shabbat Shalom e depois nós já vamos para a parte orar. Shabbat Shalom, meus amados! Shabbat Shalom! Shabbat Shalom! Maravilha! É isso aí. Todos, Deus abençoe. Vou deixar o Fernando em tela cheia e a gente já começa, amém? Amém. Tá bom. Meus amados, a Parashá Shemini tem esse nome por causa do 8º dia, né? Nós temos que recordar um pouquinho. Arão e seus filhos estavam num processo de consagração durante 7 dias e agora ela começa dizendo assim, e ao 8º dia? Opa, caiu aqui o meu microfone, tá? E ao 8º dia. Então, ela começa exatamente falando do que acontece depois do 8º dia. O primeiro ponto, né? Eu dividi essa parte da Parashá em 3 partes, que são muito importantes. O primeiro ponto é o sacrifício de Arão. Se você for ler ali, você deve ter lido durante a semana, creio eu, você vê que o Eterno dá uma instrução muito clara, né? Ele fala para Moshe que Arão deveria sacrificar um bezerro para o Eterno, né? Então, por que um bezerro, irmão Fernando? Exatamente para compensar o pecado dele, né? Quando Moshe estava no Sinai, querendo ou não, Arão esteve envolvido com a produção daquele bezerro de ouro, né? E o sistema do Eterno, amado, ele é sempre um sistema de compensação, né? É a lei do plantar e do colher, né? Eu costumo sempre dizer, se você plantou um pecado, você vai colher a consequência desse pecado, né? Às vezes você vai pedir o perdão do seu pecado, o Eterno vai te perdoar, mas existe uma consequência daquele pecado, né? Então, o Eterno trabalha com essa lei, a lei da compensação, a lei da retratação, a lei do reparo, né? Me lembrava, quando eu li esse texto, de Isaac, né? Me esqueci o nome agora, que subiu na figueira. Ele era de pequena estatura e Yeshua encontrou ele, subiu na figueira, né? E aí ele disse assim, né? Desce daí que eu vou dormir na tua casa hoje, eu vou repousar na tua casa, né? E aí Yeshua vai naquela casa e dorme lá, né? E ele diz o seguinte, em tudo que eu defraudei, eu vou reparar, eu vou devolver, né? 3 vezes mais, né? Ou talvez até algumas vezes mais. Então, é um sistema da reparação, né? A gente vê a Torá muito preocupada com isso aí, o Eterno preocupado em que
No momento que você erra, que você se preocupe em reparar, tá? Então, amado, uma grande lição que nós temos que ter nessa primeira parte do que nós estamos relembrando esses pontos aqui é o seguinte: muitas vezes você se pergunta assim, irmão Fernando, mas eu já estou seguindo o Eterno, eu já estou comendo caché, eu estou já guardando o Shabat, mas a minha vida parece que não é abençoada. Tá, e eu te pergunto, você já fez uma análise de consciência? Se você magoou alguém no passado, se você ficou devendo algo para alguém, né? Se você foi lá, renegociou essa dívida, se você tentou acertar, se você tentou de alguma maneira reparar, se você causou um dano, se ali de repente você causou um acidente, você reparou aquele dano, você foi lá, tentou consertar. Se você não fez isso, é por isso que a sua vida está trancada desse jeito, tá? Por isso que a sua vida não evolui, não segue adiante, tá? Então, eu vou te dar aqui, nessa primeira etapa, 3 passos para você mudar isso, tá? As orações, tá? O reparo efetivo, se você ainda conseguir reparar, tá? O Eterno está falando com alguém aqui que não fala com algum parente, hein? Senti falar isso aqui na rua, pela rua do Eterno. Busque, vá lá e converse com essa pessoa. Se ela não quiser perdoar você, mas vá lá e ofereça o seu perdão. Então, as orações, né, elas anulam os maus decretos, o reparo efetivo e a prática da tzedakah, tá? Se você fizer isso, você vai ver que você consegue anular esses maus decretos que ainda estão sobre a sua vida e a sua vida vai fluir daqui para diante, tá? Então, meus amados, vou abrir para os comentários e essa é a primeira parte. Pela ordem, irmão Walter. E quando terminar, fala amém, aí nós vamos dizendo amém, aí a gente já sabe quando cada um terminou. Amém? Amém, irmão Walter? Amém, aleluia. A oração tem que ser sempre essa. Possamos ser o mais limpo possível diante do Eterno, assim como ele requeria ao sacrifício, para seu sacrifício, né? Sem manchas, assim devemos também nos colocar diante do Eterno, sem manchas. Porém, nós somos falhos, humanos, temos aquela tendência, de vez em quando, né? Pender para o pecado, e aí a misericórdia de Deus vem sobre nós. Por isso que quanto mais nós buscar o caminho da retidão, quanto mais nós buscar perdoar e ser perdoado, né, tão rápido for, mais transparente, mais limpo nos colocamos diante do Eterno e a nossa consciência tranquila, né? E com o nosso coração aberto, nós vamos ter sempre o favorecimento do Eterno sobre a nossa vida. Amém. O coração aberto, né? Como o irmão Walter falou, quanto mais a gente estiver sincero, né? Com sinceridade, dentro do nosso coração, né? Uma coisa que é muito importante a gente se desprender também, né? Que é base, né? Uma chave para você conseguir realmente pedir perdão, para você perdoar também. É você se desprender do teu orgulho, né? O orgulho é uma coisa que destrói a gente por dentro, que afasta, né? Nos afasta de Deus, nos afasta do comportamento humilde que deve estar presente na nossa vida, né? A humildade deve guiar a nossa vida em tudo aquilo que a gente fizer. Então, o orgulho vai atrapalhar muito, né? E tem pessoas que às vezes não querem admitir o próprio orgulho, né? Tem dificuldade de admitir os próprios erros, tem dificuldade de assumir, né? E até mesmo, como o Fernando estava falando, de você compensar esse erro, né? Vai ter como que uma pessoa que não consegue admitir o próprio erro, que não admite que errou, ela vai tentar compensar algo, né? Então, muitas vezes, ela está sendo impedida por isso e não está conseguindo ir adiante, não está conseguindo progredir por conta desse orgulho, né? Então, é algo importante também. E oração, aumentar o nosso relacionamento com o Eterno, vai te ajudar, com certeza, a tirar esse orgulho de dentro de você. Amém? Amém. Bom, eu vejo também essa questão da responsabilidade individual. Vou puxar um pouquinho aqui, um pouco para a tradição, que com os jovens começam a partir do Bar Mitzvah, né? Então, fez o seu Bar Mitzvah, já começa tanto o Bat Mitzvah da menina,
como bar mitzvah do menino. Então, tem a responsabilidade de chegar diante do Eterno, fazer as orações e pedir perdão. Então, ali, em Levíticos, é um dos primeiros livros que eles começam a ler. É o Vaikra, e começam a ler, existe um grau de pureza e santidade, e eles vão ter que fazer isso. Então, eu vejo nessa primeira parte muita responsabilidade para criar uma intimidade e sustentar a intimidade com o Eterno. Porque, como diz no profeta Isaías 59, diz que a única coisa que quebra, corta, cancela, cria uma dificuldade entre nós e o Eterno é o pecado. Amém. Então, amados, agora dando continuidade, o que nós precisamos ver? A questão do fogo estranho, né? Então, assim que a glória do Eterno desce, o que ocorre? Aquele povo, ele estava assim, maravilhado, eles viram aquilo ali, né? Já tinham visto alguns sinais do Eterno, mas agora, né, digamos, tudo aquilo que eles tinham trabalhado, tudo aquilo que eles tinham doado para a construção do tabernáculo, estava ali de pé, né? Então, o sonho dele estava sendo realizado, né? Arão vai lá, faz o sacrifício por ele, Arão faz o sacrifício pelos Bnei Israel, os filhos de Israel, e a glória do Eterno desce. E eles ficam maravilhados, amado. Imagina ver um fogo descer do céu para consumir aquela oferta, né? E acontece algo muito estranho, porque de repente, veja, um momento de alegria se transforma em tristeza, né? Isso às vezes a gente até vê no dia a dia aí, né? Coisas acontecem assim, né? As pessoas acabam não vigiando muito, né? Quantas vezes a gente vê festas familiares que acabam, né, acabando em tristeza? O pessoal muito alegre, envolve muita bebida, e daqui a pouco um cai na piscina, estava bêbado, se afoga, então toda aquela alegria, aquele êxtase, acaba no quê? Num momento de tristeza, porque não se tomou cuidado, não se vigiou, né? Não se buscou limites, né? Às vezes a gente costuma até dizer, num momento que a gente tem ali a manifestação da rua, na Carral, nós temos que tomar um cuidado, né? Nós temos que tomar um cuidado para, sempre quando há uma manifestação, o Eterno quer falar de alguma forma, né? Ele quer trazer uma palavra de alegria, de edificação, que ocorra aquele êxtase, onde a gente sente muita presença do Eterno. A gente tem que tomar cuidado para ver até que ponto é o Eterno e quando começa a ser a nossa vontade, né? Quando começa a ser a nossa carne, né? Ali ocorre o episódio dos dois filhos de Arão, né? Nadav e Avihu, né? Avihu significa Avi, meu pai, né? Meu pai é ele, Ru, né? É ele, meu pai é ele. Então, um nome muito consagrado, mas que ocorreu que talvez num motivo ali de êxtase, de alegria, né? Não foi vigiado, e eles acenderam um fogo estranho, no qual a Torá é muito clara. Um fogo o qual o Eterno não lhes ordenara, né? Ali nós estávamos num contexto que o Eterno havia descido um fogo, né? Então, talvez o fato de o Eterno ter consumido ele, e eles morreram de dentro para fora, porque eles foram consumidos de dentro, amado, tá? Não foi algo que queimou de fora para dentro, foi de dentro para fora. Aquilo aconteceu, o Eterno talvez se desagradou daquilo enormemente, porque fazendo aquilo, talvez eles fizeram da sua própria vontade, não da vontade do Eterno, conforme o Eterno ordenara, né? Nós temos que tomar um cuidado nisso aí. Nós precisamos fazer conforme o Eterno ordena, né? Não conforme nós achamos, né? Às vezes, até a intenção é a melhor, tá? O irmão Walter depois vai falar na parte da Haftará, do transporte da arca. Então, esses temas eles estão muito aí conectados. Mas nós temos que tomar cuidado com isso, né?
em fazer conforme o Eterno ordenara. Eu pergunto a vocês, eles não eram sacerdotes? Sim. Eles não tinham autorização de estar com o incensário na mão? Sim. Mas ali, talvez naquela liturgia, naquele momento, eles foram fazer algo que talvez tenha chamado, direcionado a atenção do povo, do Eterno, para eles. Né? Quando a honra e a glória é do Eterno, e não de nenhum homem, mesmo sendo eles ali sacerdotes. Então, o que aconteceu? Eles acabaram ali fulminados, né? Qual é a grande lição dessa segunda parte que nós estamos estudando a Torá? Faça aquilo que o Eterno te pediu. Cuida com os acréscimos. Quando nós acrescentamos coisas, nós estamos construindo religiões. Por isso que tem tantas, tá? Então, amado, como é o Shabat? O Shabat é sexta-feira ao pôr do sol, sábado ao pôr do sol, tá? Então, é simples. Eu costumo dizer que a Torá é algo muito simples. Uma criança de 10 anos você tem que explicar a Torá para ela e ela entender. E ela entende, porque realmente é algo simples. Por isso que o Eterno sempre diz, nem para a esquerda e nem para a direita, não se desviem, é aquilo ali. As festas do Eterno é aquilo ali, é assim que se celebra, sem acréscimos. Não coloque acréscimos, tá? Porque se você colocar um acréscimo, eu vou colocar uma fitinha aqui, eu vou dar uma enfeitada ali. O que pode acontecer? Você pode extrapolar algo que o Eterno não ordenou. Você pode, na tentativa de melhorar algo que é santo, tornar aquilo em paganismo. E ao invés de estar agradando o Eterno, você pode estar desagradando ele. Né? Então, Shabat é Shabat, festas é as festas. Bom, Fernando, mas não dá para começar a guardar o Shabat à meia-noite? Não dá. Não acrescenta, não aumenta. Shabat é sexta-feira pôr do sol, sábado pôr do sol. Tá? Então, que é o exemplo desses dois jovens, né? Há muita interpretação em cima desse texto, Nadav e Avihu. O exemplo desses dois jovens possa nos ajudar a refletir que nós somos servos do Eterno, filhos dele também, mas servos dele, e que ele pede que nós seguimos ele de uma maneira reta, né? Sem desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Com os comentários aí, amém, irmão Walter? Não posso ficar aqui chovendo no molhado. Tá bem complicada toda essa situação. Nós, como servos de Deus, entendedor e praticante da Torá, aquilo que eu falei anteriormente, quem está começando, eu estou começando, né? É de pouco a pouco, né? Né? Fernando. Então, vamos devagar, né? Mas esse devagar ele é crescente. Então, o entendimento, onde você tem que buscar o entendimento, tudo isso está na palavra, na Bíblia. Que é uma resposta, venha para a Bíblia. E se você for ao homem, ele pode acrescentar. Entendeu? Que nós vivemos muitas vezes do eu acho, que cada um tem a sua vida, cada um tem. Né? Então, cuidado com isso. Então, venha direto ao Eterno. Ele se encontra na palavra. E aqui você vai ter toda a direção. E você vai caminhando, subindo esse degrau devagar. Porque quem sobe muito rápido acaba se cansando. Isso é um perigo. Então, para nós que servimos ao Eterno, estamos aqui nessa caminhada, a gente está exercitando todos os dias, que possamos chegar lá, né, no nosso objetivo, que também é o objetivo do Eterno, né? Sejamos assim tão agradáveis aos olhos dele como eram sacrifícios corretamente. E aí nós seguimos essa carreira e concluímos aí com fé. Bem, Pois é, pessoal. Como os irmãos disseram, como o Fernando disse, a intenção deles era boa, né? A gente vê que a intenção deles era boa, mas
a atitude deles foi errada, foi um fogo não autorizado, foi um fogo estranho, né? Aí, os motivos, né, realmente, o capítulo 10, ele é bem, né, interpretativo, você consegue tirar, ficar aí tentando imaginar o porquê, tentando entender o porquê, só que a lição é clara, né? Os irmãos já disseram, a gente não pode acrescentar, tem que tomar cuidado, para não acrescentar e também para não tirar, tá? Nós, como servos do Criador, nós devemos buscar servir Ele da maneira como Ele determinou, tá? Por isso que a gente tem a Torá, por isso que a gente tem bem descrito tudo que a gente deve e o que a gente não deve fazer. A gente não deve acrescentar e nem tirar, tá? E, principalmente, né, hoje eu vejo muito problema com essa questão eu acho que tem que ser assim, né? Eu acho que a gente não precisa fazer isso, eu acho que a gente não precisa daquilo, eu acho que se eu fizer assim é melhor. Mas, pessoal, o Criador, ele é bem claro, né? Em toda a Escritura ele é claro, aquilo que ele aceita, aquilo que ele não aceita, aquilo que é certo e errado, tá? Hoje é complicado, né? Hoje as pessoas estão desenvolvendo muito esse senso, né, de uma verdade, de um certo e errado relativo, né? Cada um tem o seu certo e errado, né? Cada um, eu acho que isso aqui está correto, eu acho que isso aqui não está. Só que a gente tem que entender, nós como servos do Criador, para nós existe um certo e errado absoluto, é o certo e errado dele, é o aceito e não aceito dele, tá? E a Torá mostra isso pra gente, Yeshua também mostra isso pra gente, mostra como é que nós devemos caminhar, qual que é o exemplo que a gente deve seguir, tá? E nós devemos cuidar sempre, para não acrescentar e para não tirar, tá? Só, né, uma curiosidade que eu estava comentando com os irmãos, como eu disse, o porquê deles terem cometido esse acréscimo não é o foco, não é importante, o importante é a lição, tá? Mas uma curiosidade, como eu estava comentando com os irmãos, acompanhando alguns estudos essa semana, talvez, eu também acredito que possa não ser, mas talvez eles durante a comemoração, durante nesse tempo, nesses 7 dias, talvez eles tivessem bebido, talvez eles tivessem chegado naquele momento, o efeito da bebida possa ter interferido nas atitudes deles ali, eles tenham cometido esse acréscimo. Então, por isso, né, o versículo 8, talvez, o versículo 8, onde o Eterno diz para eles, não bebam vinho nem outras bebidas inebriantes, como eu estava comentando com os irmãos, tá? Mas provavelmente pode ser, pode não ser isso, tá? O foco é a lição, não a real causa disso, né? Amém. Eu vejo da seguinte forma também. Eles foram negligentes com relação às funções deles, por causa do que era ordenado fazer em determinado período e eles não fizeram. Né? Então, fala muito da negligência, da falta de responsabilidade. A questão da luz do fogo estranho é porque já tinha descido o fogo do Eterno, e ali, se você for em Apocalipse, Isaiah, aí você vai ver que representa a luz do Espírito de Deus. O Espírito de Elohim, conhecido como Espírito Santo. Na verdade, a tradução melhor seria Espírito do Santo, que é a mesma pessoa do Pai. Né? Então, o que acontece? Quando ele manifestou, o fogo veio de cima. Eles acenderam um fogo terreno não autorizado. Então, veio de baixo para cima. Então, vocês vão ver que um fogo de baixo para cima e de cima para baixo, eles vão entrar em atrito. Então, pode representar a carne ali e o espírito. Por isso, a bebida ali, eles não estavam de maneira adequada. Nós podemos muito bem entender que as pessoas, quando estão com a bebida nas festas judaicas, vocês podem olhar os textos lá, que o Eterno aparece só por eles estarem cumprindo a mitzvah, o Eterno aparece, o Eterno abençoa, o Eterno... Então, o problema não é beber bebida alcoólica, que é pecado. Inclusive, Paulo fala muito claro isso, né? Timóteo, não beba só água, beba um pouco de vinho para suas constantes enfermidades. Então, até para a enfermidade, o vinho era bom, né? E até hoje é. Mas o que é a questão ali? É o embriagar-se. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Paulo tirou isso de onde? Dessa situação. Então, na Torá, tem várias citações na Brit Hadashah que não diz assim, é dali, mas você dá a entender sim, porque Paulo tirou ali e ele pega e diz assim, olha, o problema é vocês entrarem embriagados com mistura
né? Embriagado pode também, você levando para outra linha de interpretação, representar um símbolo de, vamos dizer assim, embriante, né? A pessoa está alucinada e entra para fazer um culto racional. Não vai dar certo. Paulo fala isso também do culto racional. Então, tudo é ligado a essa passagem, essa paraxá. Então, eu vejo que ali foi uma negligência mesmo neles. Eles tinham bebido realmente. E por isso, queimados, a palavra destruídos em algumas versões, eles foram destruídos, consumidos. Então, outra versão fala consumidos, né? De dentro para fora. Eles não foram de fora para dentro. Veio o fogo e consumiu eles assim, não. Entrou dentro. Os rabinos, os sábios também falam isso. Entrou e consumiu a alma deles. Diga aí, consumiu a alma deles, né? Então ficou só o corpo ali. E ninguém queria tirar o corpo, né? Mas 7 dias, aqui está, ordenou, né? A ordem. Então, o 8º dia. Então, a ordem era o quê? No 8º dia, começa a fazer as expiações. Vocês estão consagrados. Então, inclusive, quando eles morrem, uma particularidade é não chore por seu filho. Aí é difícil. Eu vejo que realmente é difícil. Então, é muito difícil você perder um filho e dizer assim, eu vou obedecer a Deus, senão também eu não morro, senão eu vou morrer também. Por quê? Porque tem um óleo da unção na sua cabeça nesse exato momento. Aí não tem condições de eles fazerem aquilo, né? Então, vou chorar pelo meu filho aqui. Não rasguem suas vestes. Não se humilhem, porque senão vocês vão morrer também. Deixa passar esse período aí. Então, nesse período também eu vejo que por Moisés ter visto isso, alertado do perigo e eles ouvido, o Eterno consolou o coração de Arão. Eu acredito nisso. Amém. Amém. Eu costumo sempre dizer, não basta nós começarmos bem, né? Nós temos que terminar bem, né? Durante 7 dias estava tudo bem, Arão se consagrando junto com seus filhos, né? Mas é o que a palavra diz, né, meus amados? Aquele que está de pé, cuide para não cair, né? Então, não vá se achando que você é a última bolacha do pacote, espiritualmente falando, porque daqui a pouco você pode tomar uma rasteira. E às vezes nem é o inimigo que vai te derrubar, é você mesmo, é a tua arrogância, né? É o teu orgulho, né? De repente ali é como disse, se nós partimos sobre a interpretação da bebida, pode ser que realmente, né, bebeu, aí, claro, você pode ver, quando você chega numa festa que todo mundo já bebeu, você se sente até mal, porque já está todo mundo, né? Meu Deus, já está todo mundo virado, então você se sente mal. Eu não consigo ir num lugar onde tem bebida em excesso, né? Não consigo, né? Eu tomo aqui o meu vinho de Shabat, eu gosto, aprecio, né? Até como eu poder fazer o Kiddush de Shabat, é bom eu fazer com vinho, né? Pêssaro eu faço com suco de uva, porque gosto que o meu filho participe, então, claro, não vou dar bebida alcoólica para uma criança, né? Mas você pode ver, você se sente mal se chegar num lugar onde as pessoas já estão extremamente embriagadas, eu não fico, eu não consigo ficar, né? Então, a grande lição é essa, né? Dessa segunda parte não basta nós começarmos bem, nós temos que terminar bem e vigiar. Portanto, Yeshua nos disse, né? O vigiar vem antes de orar. Primeiro vigia, né? E depois ora. Vamos lá, então. Terceira parte, nós vamos falar sobre um assunto que muitos não entendem, já tem vídeo no Catuve, já gravei uma série sobre isso, né? É a questão da comida kasher, Levítico 11, né? Então, amado, vou tentar fazer um resumo para você sobre isso, né? Porque o Eterno ele se preocupa conosco, com a nossa vida espiritual. E aquilo que a gente come nos influencia espiritualmente, né? Se não fosse assim, o Eterno não teria deixado essas regras. Ah, irmão Fernando, mas isso aí é só para judeu. Será, amado? Não, amado, isso aqui é para o ser humano, é para todo aquele que quer servir ao Eterno. Né? Vamos começar com uma grande preocupação que os jovens têm. Muitos jovens me chamam no privado, me mandam mensagem no Telegram. Irmão Fernando, mas eu não consigo ainda porque eu estou na casa dos meus pais. Ok,
mas siga da maneira como você consegue. Eu sempre dei o exemplo para eles. Quando você vai sair com seus amigos, você pode escolher entre uma pizza de calabresa e uma de frango catupiry. Então, coma de frango catupiry, deixa de calabresa de lado, que tem porco, tá? Então, amados, é de glória em glória. E outra coisa que eu falo para você, muito bem falou o irmão Walter, tá? Nós estamos indo meado, pouco a pouco. Você tá no processo de ter chuva agora, você de repente não vai conseguir tirar tudo, tá? Para mim, o mais difícil foi tirar o bacon, né? Camarão, lagosta, essas coisas, eu nunca fui muito fã, mas o bacon eu gostava de comer um X-bacon para escorrer a gordurinha do lado da boca. Eu gostava, tá? Até eu entender, ter o entendimento e poder me libertar totalmente disso aí e comer de acordo como o Eterno nos pede. Eu não vou falar de todos os animais aqui, mas eu vou falar do que é mais, tá? Do que é mais, digamos assim, não vou falar dos exóticos, não vou falar de coelho, não vou falar, não vou entrar, sabe, nos exóticos. Eu vou falar do dia a dia. Então, vamos começar com os animais os que habitam na Terra, tá? Então, dos que habitam na Terra, o Eterno deixou 2 sinais. E tem que cumprir essas 2 condições. Tem que ter a unha fendida, tá? O casco tem que dividir no meio e ele tem que remoer. Remoer é um processo onde o animal come, vai no estômago e ele volta e mastiga de novo. Isso é o processo de remoer, tá? Que a Bíblia fala. Então, carnes que são permitidas. A carne do boi, desde que o boi seja morto numa condição sem sofrimento, né? Por isso que o apóstolo Paulo fala: comei tudo que vende no açougue sem perguntar por causa da vossa consciência, porque se você souber que aquele animal foi morto com requinte de crueldade, ele já se torna impuro, então você já não pode comer, tá? Então a carne que é pura, ela pode se tornar impura se o animal foi morto com requintes de crueldade. O que não é normalmente, o que não é permitido de acordo com a Torá, o porco, né? O porco não é. Então, calabresa, bacon, isso não é permitido de acordo com a orientação da Torá, tá? Então você tem que mudar esse seu cardápio. Ah, mas é difícil. Já falei, vai mudando aos pouquinhos. Tira a calabresa, 1 mês, depois vai tirando o bacon, e assim você vai eliminando. Deixa eu falar uma coisa que muita gente não sabe, tá? A gelatina, ela é obtida através da pele do porco. Então, se você come gelatina, começa a pensar em tirar ela do seu cardápio, tá? Tem aquelas balinhas de goma também, né? Um alimento que muita gente não sabe, mas que é impuro, o iogurte de morango, que é feito através da conchonila. É um inseto que é triturado, que dá aquela cor rosada. Então, você não pode comer também. Se você quer seguir a Torá, o princípio kasherut, né, que é chamado o princípio kasher, da alimentação kasher, você não pode comer, tá? Vamos falar do mar, né? Aqui em Santa Catarina, estamos numa região litorânea, o pessoal come muito camarão, não é permitido. Por quê? Porque do mar nós só podemos comer o que tem escama e barbatana, tem que ter os 2, tá? Então, o peixe aqui, o cação, não é permitido se comer, tá? Porque o cação não tem escama, camarão não pode, lagosta não pode, siri não pode, né? Eu até acho graça porque em Porto Belo, onde nós temos a Carral, tem uma ponte que liga Itapema e Porto Belo. E várias vezes, vários corpos que foram encontrados mortos ali debaixo daquela ponte, eles estavam sendo comidos o quê? Pelo siri. Imagina, gente, que coisa horripilante, né? Camarão mesmo. Camarão é conhecido como a barata do mar, né? Aquele que o pessoal come muito, marisco, ele é um filtro do mar, ele filtra toda a impureza que tem no mar, né? Então, amados, o Eterno sabe, né? Por isso que ele deixou essas marcas, né? Muitos peixes que não têm escama, aquele próprio couro dele, ele retém e absorve minerais pesados. Então, imagina você comer aquilo ali. É terrível. Aí, realmente, para a sua saúde. Então, da lista dos que não podem, eu faria, assim, os exemplos dos que são mais corriqueiros, né? Do dia a dia, do cotidiano, como o porco. Cuidado com a embalagem. Às vezes, algo lá na embalagem diz que é bovino, mas tem a mistura do suíno junto. Então, cria esse hábito de olhar a embalagem. O que tem? O que tem aqui dentro? Tá? Tem só realmente bovino ou pode ter alguma coisa suína? Né? Aí eu dei esses exemplos, acho que são os exemplos mais corriqueiros, né?
E o camarão, tem gente que, meu Deus, morre de amores por camarão, mas a gente sabe que não é caché e que não pode aí ser consumido, tá, amado? Então, isso é uma síntese. O que eu te convido a fazer? Lá no Catuve tem uma playlist chamada Dieta Bíblica. Você assiste lá, porque tem a interpretação tanto da Torá quanto da Brita Hadashah, dos textos, do que se aplica, não se aplica, aquela visão, né, que Pedro teve daquele lençol. Inclusive, estive lá naquela cidade, Iafo, né? Estive no local onde ele teve essa visão. Eu explico direitinho qual é o sentido da interpretação disso, de acordo com a Brita Hadashah, de acordo com a Aliança Renovada. Tudo isso você vai ter mais informações lá, tá? Vou passar então para os meus irmãos para eles fazerem os comentários, amém? E aí, irmão Walter? Amém, aleluia. Irmão Walter, já abandonou a calabresa e o camarão? Faz tempo. Glória a Deus. Glória. Meus amados, então, sempre busco trazer toda essa lição para a nossa vida, né? Que Yeshua diz, venha como estás. Então, venha como estás. Mas porque estreita é a porta que leva à salvação e largas são os portões que levam, né, à maldição. Mas, aliás, a perdição. Mas digo a vocês que tudo isso é um trabalhar do Arua na nossa vida, um trabalhar do eterno, né? Assim como o hábito alimentar, você vai se adequando aos poucos, vai tendo o entendimento do eterno, né? Nada vem pela força do homem, pelo querer do homem, mas sim pelo amor, aquilo que seguimos e cremos, né? Sua Mashiach, seu sacrifício, tudo, né? E ele que nos, através dele, nós conseguimos acessar o Pai, né? Ao nosso Eterno, Todo-Poderoso. Então eu digo para você, o Eterno, ele receberá você muito, muito mais feliz quando você se coloca limpo diante dele, né? Como o pastor Fernando falou, Levíticos 11 foi feito para os judeus, sim, foi escrito para eles, mas quando Yeshua ele trouxe a salvação a todos os que estavam na terra, né? E a palavra ele levou a todos, nós acabamos sendo incluídos nisso. Ele nunca, jamais ele disse, olha, venha como estás e continua do mesmo jeito, porque o Pai vai te aceitar. Venha como estás, né? Bem, entendemos que ao caminhar nesse processo, a gente vai se libertando de costume, de pecado, de gosto, né? Então, quanto mais você caminha, quanto mais o Eterno vai trabalhando no seu coração, na sua vida, você vai ter esse entendimento. Coisas é tão suave que quando você vê, você já está praticando e nem sabe. Essa semana, no meu trabalho, por exemplo, né, fomos lá agraciados com uma bênção lá de pastéis. E aí a pessoa falou, olha, compra lá, traz uns 6 pastéis de camarão. Aí eu já pulei, eu disse, não. Se eu estou nesse meio aí, eu quero o meu com carne, né? Ou talvez até de frango. Camarão, não. Então, quer dizer, ali ninguém perguntou para mim, por quê? Né? Mas se tivesse perguntado, tranquilamente, eu já teria ali aberto a situação. E veio o meu pastel delicioso de frango. E ali com ele, né? Mas não vou eu ali impor palavras. Olha, você está fazendo pecado. Olha, isso aí é assim. Não. Momento propício, vai ter momentos em que o Eterno vai trabalhando no nosso meio, até porque eu estou no meio todo cuidado, né, para não acender o fogo estranho, né? Todo cuidado é pouco. Então é isso, meus amados. Com sabedoria, com entendimento da palavra, você vai praticando, né, e o Eterno vai te dando a direção para que seja
limpo dessas tradições que às vezes vêm até de família, no nosso caso aqui em Santa Catarina. Amém? Fala, irmão Lucas, meu amado. Aí, amém. Pessoal, uma coisa que é importante a gente lembrar nesse ponto, né? Essa questão de alimentação. Oi. Ô, Lucas, já dá o exemplo. Qual foi o alimento impuro mais difícil de tu deixar? É bom a gente falar os exemplos. Mais difícil, olha, não foi nem pela minha vontade, porque eu, graças a Deus, eu sempre tive facilidade de tirar os alimentos, assim, eu nunca tive muito, tô morrendo de vontade de comer tal coisa, nunca tive, só que por conta da família, a carne de porco é muito difícil. Então, o pessoal da família inteira, tanto a minha família quanto a parentes mais longe, família de noiva, todo mundo que eu conheço, amigos, é linguiça, é carne de porco, é pizza de calabresa, é camarão, sabe? A gente, por exemplo, eu e minha noiva, a gente gosta de comer comida japonesa. Eu tenho que ficar selecionando ali, porque metade das coisas quase já não é bom a gente comer, entende? Então, assim, o que a gente tem que tomar, o que a gente tem que prestar bem atenção, né? O que a gente tem que cuidar, para não brigar por conta disso. A gente não deve discutir no caminho. E esse ponto aqui de caché, pelo menos para mim, eu tinha que tomar bastante cuidado, porque para dar briga por conta disso é muito fácil. Pelo menos aqui na minha família, se você rejeita comer algum tipo de coisa, você já tá faltando com educação, você já não quer, porque... Então, assim, tem que tomar bastante cuidado para não gerar discussão, tá? Isso aqui não é pra gente... Muito bem dito pelo irmão Walter, não é pra gente ficar criticando os outros. Você tá no meio das outras pessoas, você saiu com amigos. De repente, como o irmão Walter falou, eles pediram um pastel de camarão. Você não vai brigar, você não vai ficar discutindo, vocês não deviam comer. Não, faz o seu, faz a sua parte, certo? Se separa e não fica discutindo com as pessoas. Se despertar um interesse em alguém, se alguém quiser saber, aí você diz a verdade. Não, você sempre vai dizer a verdade, é claro, mas aí você vai aprofundar mais para a pessoa que despertar curiosidade, entende? Porque se você ficar tentando pregar isso o tempo inteiro para as pessoas, vocês têm que parar de comer, você vai gerar briga, você vai gerar intriga, e isso aí não vai dar certo, tá? Uma coisa, só antes de encerrar, uma coisa que é importante, pessoas da minha família, né, que estão mais próximas de mim, pelo menos, elas costumam perguntar mais. Mas por que você parou de comer carne de porco, por exemplo? Eu falo, tá na escritura, o Eterno, o Criador determinou que a gente não deve comer tais tipos de coisas. Não, tudo bem, mas por quê? Por quê? Fica perguntando o porquê, quer saber o porquê. Por que eu não posso comer carne de porco, tá? Olha, primeiro de tudo, para mim, pelo menos, se o Criador mandou, já é o único motivo que eu preciso, tá? O Eterno falou, eu não preciso de outro motivo. Ele determinou, acabou, tá? Segundo motivo, tá? A pessoa quer realmente saber o porquê, tá aqui, ó. Verso 24, capítulo 11, verso 24. Esses animais, eles são impuros, eles são imundos. Por meio deles, vocês se tornarão impuros também, tá? O que isso acarreta? O que acarreta você se tornar impuro? Pessoal, a gente está num processo de separação, de santificação, certo? Você está tentando santificar a tua vida, o teu corpo, para poder fortalecer o teu relacionamento com Deus. Quando você come um alimento desse, você está se afastando, você está se tornando impuro. O Eterno que é perfeito, que é santo, que é completamente puro, e você que é impuro, não tem como as duas coisas estarem próximas, percebe? Então, automaticamente você acaba dificultando a tua caminhada, você está se separando de Deus, você está enfraquecendo o teu relacionamento com Ele, percebe? É diferente, né? Eu vejo uma diferença aqui de outros pecados, por exemplo, na Escritura. Por exemplo, tem vários pecados, assassinato, adultério, quebra do Shabat, onde ele vai dizer, essa pessoa deve ser eliminada do povo. Aqui ele não diz isso. Para a pessoa que come, por exemplo, a carne de um animal impuro, ou que toca na carcaça dele, não está dizendo que ele deve ser eliminado, mas está dizendo ele vai estar impuro, e ele vai permanecer impuro até o dia seguinte. Ele vai ter que lavar as roupas, vai ter que se banhar. Então aqui ele implica diretamente em você se tornar impuro. Isso aí vai... Quanto mais você comer, mais você vai estar estragando, mais você vai estar prejudicando, né, a tua separação, o teu relacionamento com Deus. Amém? Eu vejo a questão também, eu ia falar, mas o Fernando já falou da choconilha, né? Cochonilha. Cochonilha. O rosado de qualquer alimento. Sim. Mas a mais difícil para mim, eu creio que foi a salsicha. Foi o mais difícil. Eu gostava muito da salsicha. Cachorro quente, agora vai ter que comer só de frango, né? Mas aí a questão... A questão é, quando você toma consciência de como é feita a salsicha, você para. Porque ela é gostosa, não vou dizer que não é. Porque o pessoal pensa dizendo que a gente está renunciando
e pensa que a gente não acha mais gostoso. Não, pelo contrário, continua sendo. Então, a primeira oposição na minha família foi essa, né? Chegar, mas você gosta? Eu gosto, mas não quero, eu não como mais. Então tem isso daí. Então, fui tirando aos poucos, porque tirei a de porco e passei a dizer nos cantos, olha, não quero mais salsicha. E só comia as de frango. Mas depois, com o tempo, fui tirando até as de frango e saiu. Camarão já não comia. Porco, uma vez perdida, a questão da costela, né? O Walter vai se lamber. A costela do porco. Passei a comer a do boi. Estão entendendo? Então, assim, tem essa questão de você saber já que é um animal caché, você come ele do jeito que a Torá manda, e eu me senti melhor, a minha respiração. Vocês podem falar, quem vier falar para mim para defender porco, ele perde tempo, porque eu me sinto melhor, e mesmo ele comendo a ração, na carne dele, mesmo o Eterno já dizendo que é impuro, que aí já para mim já bastava, mas na carne do porco já tem verme. Já tem vermes. Mas mesmo com ração, eles têm vermes. Se esse verme for para sua cabeça, você fica débil mental, vamos dizer assim. Ele come o cérebro. Né? Uhum. Ele come o cérebro. Então, tem que prestar muito bem atenção nisso. Eu comia gelatina de mocotó. Aqui tem muito. E o mocotó é o miolo do osso. Não pode. Então, tudo isso foi sendo tirado periodicamente. E as coisas mais baratas na época era essa. E para você pegar e dizer, eu vou comer carne, hoje está muito caro. Frango, ovo ainda ia. Mas, assim, não tem só eu em casa. Então, minha esposa teve que se adequar também. Então, fomos tirando aos poucos. Outra coisa que não foi falada aqui, que não pode. Crustáceo de qualquer tipo. Mesmo o caranguejo. Não pode. Pessoas chegam para perto de mim, aí sabe que eu sou judeu, o messiânico, aí diz assim, olha, eu amo comer jacaré. Eu amo... Aí ficam brincando, sabe? Eu amo comer cobra. Aqui na nossa região eu falei, mas é o siri, que aqui não tem o caranguejo, né, irmão Walter? Aqui tem o caranguejo, né, já. Então tem o siri lá, exato, não pode. Então, assim, peixe com couro. Quando os irmãos trazem aqui, o Eterno manda, diz, pastor, quero dividir com o senhor. Diz, tem escama e barbatana? Tem, é de água salgada. Não é remoso, é o que eu queria falar, que eu estava tentando lembrar. Os antigos judeus falavam remoso. Não, ele é remoso, ele é muito carregado. Não é a questão de ser só carregado, mas era a desculpa para não comer. Uhum. Entendeu? Então, é uma saída para você dizer, não, esse peixe aqui é de couro, ele é carregado, eu não como. Então, você tem umas estratégias para não debater, certo? Com a pessoa. Então, tem estratégia para isso. E Marcos 7:18, para me encerrar, ele fala entre parênteses, assim Jesus tornou puro todos os alimentos. Gente, aquilo é um parênteses, é do tradutor, é do comentarista, não está no texto. É que nem Paulo dizendo, fui fariseu. Quanto à lei, fui fariseu. Não diz isso, fui no original. Lá mesmo em grego não diz assim. Diz, quanto à lei, fariseu. Então, ele continuou fariseu. Né? Inclusive, ortodoxos que admiram Paulo dizem que ele foi fariseu. Ele não foi fariseu. Então, eu, mesmo tendo contato com os ortodoxos, mas os ortodoxos respeitam Paulo, estão respeitando Yeshua por minha causa, entendeu? Yeshua por minha causa, estão respeitando. Por quê? Porque eu apresento um Yeshua judeu. Eu não apresento um Yeshua com vestes romanas, Zafenat Toneá. Não. Eu apresento Yosef, né? Yosef. Vocês vão entender depois quando a gente tirar para estudar
a questão tipológica de José para Yeshua, vocês vão amar. Yeshua ben Davi, é isso aí. Ben Davi. Então, Amado, é isso daí. Amém. Eu dou o meu amém aqui e Amém. se santifiquem através da Caxiru. Antes de finalizar, de eu passar aqui para o irmão Walter, que ele vai dar continuidade na Haftará, eu só quero falar uma coisa que é muito importante. Amados, nós temos que cuidar com o nosso paladar. Quanto mais simples o nosso paladar, melhor, tá? Quanto mais frutas, verduras, sementes nós nos alimentarmos, melhor. Nós temos que buscar aquela alimentação natural lá do Éden, tá? Então, não, claro, pode comer carne, tá liberado no cardápio aí do Eterno, aqueles que for puro, tá. Mas pense o seguinte, nos tempos difíceis, no tempo de restrição alimentar, a gente vai ter que se acostumar a comer menos e com melhor qualidade, tá? Então, amado, vai começar a refinar o teu paladar já agora, né? Começa já a deixar o teu paladar o mais natural possível, né? Comer mais fruta, mais verdura, mais semente. Pega no café da manhã, troca aquele pão que é cheio de glúten por grãos, por um iogurte natural, coloca ali um damasco, coloca Meu, eu tô ficando velho, eu tô esquecendo o nome das coisas. Coloca um pistache, coloca tâmara, pode ser aquela outra, esqueci o nome agora. Bom, sementes, né? Sementes vai melhorar bastante, né? Vai melhorando, né? Tornando mais natural aí o teu paladar, tá bom? Amém. Irmão Walter, Shaharit, Haftará. Amém, amém, amém. Chegou o momento, então, de nós continuarmos aqui, na presença tão agradável e perfeita do Eterno, a qual nos coloca aí junto aos irmãos, estamos vendo os comentários, mas é isso mesmo, a gente está aí no caminho, estamos santificando, e que bom que você está aqui conosco nessa manhã, né? Isso significa que você é um abençoado e será um abençoador, porque levará a palavra de Deus a todos, por onde você passar, com entendimento. Isso é que é melhor. Um entendimento e vai ter sabedoria para lidar com as coisas adversas que acontecem, né? Então, nessa continuidade, a gente vai ver bem isso, né? Ali em 2 Samuel 6:1 e do 7, né, ao 17. Davi, ele também tinha no seu coração, né, um homem escolhido por Deus, né, assim como eu e você fomos escolhidos para a salvação através de Yeshua, né? Então, Davi também tinha essa vontade no coração de agradar a Deus. Então, certo dia, né, ele reuniu todos ali os homens, né, escolhidos de Israel, né, tinha 30.000 palavras, né, e foi buscar a Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança, ela estava lá na casa de Abinadab, ele estava lá, e Davi, né, na vontade de trazer a arca de novo e fazer um templo para Deus, né, novamente construir e colocar a arca, ele trouxe a arca. Porque a arca estava lá há muitos anos já, né, desde a destruição do tabernáculo em Siló. E aí o rei Davi, recém-coroado, né, trouxe isso ao seu coração. Só temos que ter duas situações aqui na palavra que temos que ser observantes, interessantes aqui. Primeiro, né, Deus colocou ele para unificar toda o trono. Então vai ter um momento em que Deus vai dizer assim, olha, eu te coloquei, né, na posição de rei para que tu apaziguasse as minhas ovelhas, para que tu cuidasse do meu povo, o povo de Israel, mas não foi para fazer uma casa para mim, né, propriamente dito, né? Então, mas no decorrer disso tudo, né, pela euforia, pela alegria, né, de estar ali buscando um tempo tão sagrado, a qual sabia que Deus era presente na Arca da Aliança,
Aí vem aquela situação que o pastor Fernando falou. Dentre nós, né, há muitas situações da alegria transcender aquilo que era de objetivo. Né? Então, o que aconteceu? No percurso de que a arca estava vindo, né, ajeitaram todo o carro novo, foi, que, né, que nunca foi usada, tudo para o Eterno sempre tem que ser, né, consagrado e de primeiro. Né? Essa é a exigência dele e nós estamos aqui para cumprir. Então, o rei Davi, ele cumpriu tudo isso e vinha trazendo a arca. Porém, no meio dele, alguém, né, se distraiu, acabou meio que esquecendo da fé e da importância. E aí, quando houve um momento ali em que o carro que vinha trazendo a arca pendeu, né, a pessoa que não, naquele momento falhou a fé, né, ele vai e toca na arca. E o que acontece, então? Ele, naquele momento, o Eterno tira a vida. Ele, e aí, nesse momento, Davi ficou entristecido, porque havia uma alegria. Só que Davi também esqueceu de um mandamento muito, muito. Porque durante a nossa caminhada, muitas vezes também esquecemos de algumas coisas que o Eterno prima. Né? E quem era a responsabilidade de cuidar da arca? Dos levitas. Tanto que, a partir do momento que aconteceu tudo isso, né, ele levou a arca e colocou na casa de um levita. E deixou lá a arca. Então, lição para a nossa vida sobre essa passagem aqui, você vai encontrar também lá em Crônicas, a partir de 13, tá? Né? Entendemos que tudo que possamos fazer, né, ao que Deus nos pede, a arca foi feita pelo homem, sim, mas para habitar Deus. Né? Deus habitava ali sobre a arca, aquilo era dele, tomou para ele. Né? Então, nós temos que cuidar exatamente disso. Né? Tudo que é de Deus é consagrado a ele, não tocamos. Né? Então, cuidamos disso. Né? Outra coisa interessante também, que Nacon, né, em hebraico quer dizer preparado. E Davi sabia que tinha alguém preparado, né, para estar recebendo ali sem ter mais problemas com a arca. E Davi entendeu que o poder de Deus estava sobre ela. E ele não podia levar isso de qualquer jeito ou com pessoas que não tinham noção do que estavam fazendo. Né? Então foi e tocou na arca naquele momento. E, né, Deus acabou ceifando a vida dele ali, ele não teve esse entendimento. Talvez porque ele estava tão embriagado de felicidade, talvez porque que ele não entendeu qual, né, o real poder que tinha aquela arma. A gente tem que sempre ter essa observância que é importante para Deus e o que ele preserva a ponto de se colocar, né, se afastar dele. E, então, no decorrer aí dessa ida da arca para Jerusalém, né, a qual Davi tinha que levar essa arca. E lá no capítulo 7, eu não quero aqui me prolongar, e lá no capítulo 7, ele vai questionar Davi sobre isso. Né? Vai dizer, olha, Davi quer fazer uma casa, né? Ele fala com o profeta Natã, né? E depois ele fala para o profeta Natã que vai fazer uma casa e tudo mais. No capítulo 7 tem uma palavra agora,
está aqui inculto nessas palavras, tá? Uma tradução, Yeshua está aqui dentro. De que forma? Quando Deus fala com Natã, para que Natã revele a Davi, né, que ele foi colocado no trono para apacentar o povo de Israel e não para construir um templo para ele, né? E Davi talvez não tenha entendido o que realmente significava isso. Então Deus diz, olha, que a gente pode ver aqui no verso 14 e 15, né? Ele diz, então, o que Deus mostra aqui? Davi, né? Filho de Davi, Salomão, filho de Davi, Messias, eles aparecem junto nesse momento aqui, tá? Então, o que está estabelecido, que está para se estabelecer, não é um tempo propriamente de Esparta, mas aquilo que há de vir ainda através do Mashiach. E é tão interessante que a gente começa a ler e isso está oculto nessa palavra, mas traz a revelação, né? Então, no fim da toda essa situação aqui, a gente pode notar também que no Novo Testamento, interessante, Deus fala, Yeshua chama muito Pai, né? Pai, e isso já acontece aqui também. Tá? Já há uma fala aqui sobre Deus, né? Se referindo ao Pai. E eu serei por Pai. Deus fala aqui, eu serei por Pai. Yeshua, no Novo Testamento, várias vezes diz, eu vou ao meu Pai, né? Meu Pai está... Então, se refere exatamente nesse. Pois bem, né? Então, dentro dessa lição aqui, o que a gente tira, né? Não devemos descuidar das coisas sagradas do Senhor, tá? Sabemos da nossa missão, né? Então, nós temos que fazer aquilo que Deus nos confiou e deixar que quem a Deus confiou certas obras que o façam, sem a gente se meter, tá? Sem a gente estar criticando ou mudando. Isso acontece muito dentro da nossa casa, quando a gente não tem esse entendimento, quando o povo não tem esse entendimento. A euforia nos leva, muitas vezes, a criar um desentendimento e aí nós ficamos, né, afastados de Deus. Quando Deus confia algo para ti, né, você tem que fazer de acordo, tem que entender exatamente o que Ele quer. Né? Então, quando você é confiado a uma obra, quando você é confiado a uma missão, né, e você abandona, tá? Mas cedo ou mais tarde ela vai voltar para tua mão. Tá? Foi isso que aconteceu. Né? De repente, houve um momento em que o rei Davi, diante daquilo, ele não colocou, né, talvez no seu coração, não queria mais fazer porque ficou com temor. Mas ele tinha que levar de volta essa área. Mas agora da maneira certa. Então, ele chegando na cidade, eufórico com a arca, dançando com a arca, né, fazendo toda aquela festa, quem estava de fora também criticou ele. Houve uma crítica ali. A Vera, ela olhando da janela, viu Davi dançando, viu Davi tão alegre, que ela disse, olha, isso aí não é coisa para um rei. E muitas vezes dentro da nossa carral a gente se levanta, né, bate palma, a gente dança na presença do Senhor, e tem gente que está lá sentado e fala, olha, isso aí é coisa de crente, olha, isso aí não é coisa de Deus, olha, isso aí, não, isso aí
Então, coisas que também a gente vê muito disso, que a alegria, a nossa fé, o nosso jeito de estar diante do Eterno incomoda o, né? Que não consegue ter a mesma coisa. E por último, essa parte aqui né, Davi, quando chegou e trouxe a arca, chegando na sua cidade, o que ele fez? Quando ele chegou em Jerusalém, ele fez uma partida, né? Ele partiu o pão, ele ofereceu o sacrifício, partiu o sacrifício entre todo o povo, vinho entre todo o povo. E é exatamente esse ponto que é interessante nós percebermos que a palavra de Deus é nos dada, é nos revelada, não é para nós. Né? É para que a gente externe isso de tal forma que as pessoas também tenham participação. Então, todo o seu entendimento, todo seu testemunho de vida, tudo isso você tem que partilhar com o seu irmão, tem que partilhar com o vizinho, com um parente, sabe? No trabalho, as pessoas têm que olhar e ver que você é diferente. Então, você, e essa alegria que você tem, essa porção aí de fé, né, de testemunho, ela tem que ser partilhada e as pessoas têm que começar a sentir vontade de buscar também. Tá? Não é pela mão do Senhor, né? Não é, sabe? Isso eu trago muito ao entendimento. Não é pela mão do Senhor que você vai ter favorecimento, mas sim da parte dele. Quando você humildemente busca a face dele, todas as outras coisas que você necessita, e Deus sabe porque ele conhece o seu coração, ele vai te agraciar, ele vai trazer uma obra especial para você. Tá? Até aquilo que você tinha no seu coração há anos atrás. Mas se ele desse lá atrás, ele tinha tirado da sua frente. Né? E hoje você ganhou aquela bênção que você tanto queria há anos atrás, que até você já esqueceu. Mas agora você vai usar aquilo ali como um outro caminho. Né? Então, as coisas acontecem dessa forma. Sabe, tem gente que, como o carro, ele quer limpar o carro todos os dias, né? Deus do livre se chove. Quando a pessoa entra, às vezes até em um clube de empurrar com o jornal, quando a pessoa entra, né, já olha para o pé da pessoa se está limpo, né? E às vezes ele não tem ideia que Deus deu aquilo ali para ele para uma outra situação, para uma outra, né? E aí aquilo ali sobreverte o coração dele, endurece o coração dele, deixa o entendimento dele, né, longe do propósito do Senhor. Então isso aí também é um pouco estranho. Isso aí também é tocar na arte, né? Isso aí também é uma morte. Sabe? A pessoa morrendo espiritualmente, exatamente, nem sabe o que está acontecendo. Mas aquela bênção que ele tanto pediu para Deus, que agora está na mão dele, está fazendo tudo errado. Ele não está partilhando aquilo ali com o irmão, ele não está partilhando aquela bênção com o amigo de carona, com o vizinho que está indo na chuva para a igreja. Então, meus amados, diante dessa história de Davi levando a arca para Jerusalém, né? E temos aqui a sabedoria dele de esperar o tempo certo, mas também entender que a vontade dele, né, não estava na vontade de Deus para que as coisas acontecessem daquela forma. Sempre que você for fazer alguma coisa, primeiro coloque na vontade do Senhor e aguarde a resposta dele. Seja paciente, que você tenha certeza que o que você vai fazer vai lhe abençoar e não trazer maldição. Amém? Vou abrir aqui para os comentários. Amém. Amém, irmão Walter. Belíssima explanação da Haftarah, muito bem colocados os pontos. Meu comentário vai ser breve. Primeiro, nós temos que pensar em duas coisas: a reverência para as coisas do Eterno e o respeito para com o nosso próximo. Sempre pensar se nós não estamos invadindo o espaço do nosso próximo e deixar o nosso próximo à vontade, né? Até foi mencionado aí nos comentários Romanos 14, eu estava vendo aqui, né?
houve um comentário que Romanos 14 é uma base para para a não prática do vegetarianismo. Não é o que diz aqui, tá? O que diz aqui é que nós temos que respeitar aquilo que a pessoa escolhe para comer, ok? A primeira pergunta é que é o seguinte: o que ela está comendo é puro? É, então deixa ela comer o que ela quiser. É isso que Paulo está querendo dizer. Se ela quer comer arroz e feijão todo dia, ok, amém, abençoa ela, não critica, respeita, né? Nós temos que nos conscientizar que também a carne hoje não é como a carne de antigamente, que a pessoa criava ali no pastinho, o boi era totalmente saudável, né? Hoje um frango, ele cresce em 20, 30 dias, coloca hormônio, né? Então, o próprio frango já não é tão saudável assim, né? Então, há sim um apelo para diminuição, não é para você retirar, porque o consumo de carne é permitido de acordo com a Torá, carnes puras, mas para você diminuir o consumo de carne e comer coisas mais saudáveis, tá? Então, esse é só o meu comentário simples aí, e um amém já para passar aí pro Lucas. Bem, meu comentário também vai ser bem breve. Aqui na Haftarah, eu identifiquei duas coisas importantes, né? Assim como na Paraxá, a gente deve cuidar, certo? Para servir o Criador de maneira correta, sempre se atentar, né? Para tomar cuidado para não cometer erros nesse caminho, fazer coisas que ele não aprova. Algo que eu vejo aqui que pode ter sido errado, pode ter causado a morte de Uzá, foi o transporte da arca, né? De repente, a maneira como foi transportado, talvez não tivesse de acordo, talvez não tivessem tomando as precauções, e acabou acontecendo essa tragédia, tá? Outro ponto muito importante, né? Eu vejo aqui que ela mostra para a gente o seguinte: nós não podemos, né, nos envergonhar, né, da opinião dos outros, do que os outros dizem, quando a gente está dando o nosso melhor, quando a gente está fazendo tudo o que nós podemos para servir o Criador, tá? Nós não podemos nos envergonhar de dar o nosso melhor para servir a Deus, tá? A gente estava até falando na Paraxá sobre lei alimentar, né, sobre alimentação. Vão haver pessoas que vão te criticar, que vão zombar de você, que vão falar que você está errado por N motivos, tá? Vão arranjar N motivos para te confrontar, tá bom? Mas você não deve de maneira nenhuma se envergonhar, porque você está fazendo para o Criador, você está fazendo todo o coração, tá bom? Isso a gente vê aqui no momento, quando Davi chega na cidade, né? E Milca, filha de Shaul, ela zomba dele, né, ela diz para ele, né? Ele é o rei, ele está dançando e cantando ali, né? Naquela euforia, naquela alegria. Para Deus, né, ele tá na realidade, né, ela estava querendo dizer, você está passando vergonha na realidade, né? Mas ele estava fazendo isso de todo o coração para o Criador. O resultado disso a gente sabe, né, ela passou o restante da vida sem ter filhos, né, isso é uma maldição muito grande, é muito triste, e Davi foi grandemente abençoado durante toda a vida dele, apesar de todas as dificuldades, mas o Eterno fez muita coisa, né, Davi. Tá bom, meus irmãos? Eu encerro aqui, amém? Eu vejo também na Haftarah algo interessante. A lição que passa é que, às vezes, a gente tem uma intenção boa de levar a arca, mas é do jeito errado. Então, muitas das vezes a pessoa, não, eu estou dizimando. Está dizimando. A Kavaná tem uma intenção boa, certo? Tem uma Kavaná muito boa. Né? Mas o jeito que está dizimando é errado, né? Muitas das vezes. Tem tradição, não falo se é questão de alimento ou dinheiro, tem uma tradição que permite você dizimar em dinheiro. Mas, às vezes, é num lugar que não vai dar uma assistência social para os mais necessitados. Já foge a ideia de dízimo, né? Às vezes é uma tzedaká que você vai dar, está errado também, da forma que você dá, né? A gente vê as pessoas tirando selfie, né? E aparecendo com aquela, né, ajuda, né? Ou a pessoa canta, recebi e tal, né? Então faz aquele alarde. Então, recebeu da forma errada e deram da forma errada. Então, tem essa forma errada. Essa mensagem de usar aí, o Rashi fala que, o Rabino Rashi, ele fala que ele escorregou. Então, ele botou na mão. Mas também Davi errou em levar a arca num carro de boi. E agora? Então, tem o erro de Davi, que é cobrado mais na frente, e tem o erro de usar, que é pago imediatamente. Então, assim,
foi castigado, foi punido imediatamente. Então, às vezes, a pessoa diz, nossa, eu não estou sendo abençoado. Eu escutei o Fernando falar isso. No início, uma pessoa perguntando a ele, por que não está sendo abençoado? Faça uma avaliação. Fernando sempre fala isso. Por quê? Porque, às vezes, você está agindo como usar. A intenção é boa de não deixar a arca cair, mas não podia tocar. Então, a culpa ficaria só em quem? Em Davi. Porque eram os levitas que tinham que colocar os varais para sustentar, levar. Não era para ser no carro. Não era. A arca se leva nos ombros. A arca se leva nos ombros, claro. Nos ombros. Não era para ser levado por soldado também. Eram os levitas. Então, Uzá meteu a mão, pronto. Ao invés de deixar cair, a culpa ficava em Davi. Só ficava em Davi. Porque a forma estava errada. Mas aí é onde está a questão. A lição que passa é, muitas das vezes, a intenção é boa, mas você está fazendo da forma errada. Amém. Amém. Importante. Escrito Nazareno, então, com o Lucas, hoje tela cheia, hein? Muito bom, parabéns, uma volta mais uma vez, muito bem explicado aí a Haftará. Tema intimamente conectado, né? Hoje estava intimamente conectado aí realmente com a Torá, com a parte da Torá, né? Então agora vamos lá. Escritos Nazarenos. Isso aí. Pessoal, vou tentar ser breve, tá? Hoje a gente vai para Marcos, né? Apesar de ser difícil ser breve, porque realmente a gente vai estar em Marcos capítulo 14, é um capítulo grande, é um capítulo cheio de informação, com muitos episódios importantes, tá? Vou tentar fazer um apanhado aqui dos principais, tá, pessoal? Só para não ficar muito extenso. Só para vocês terem uma noção, o capítulo 14 tem 72 versículos, tá? Então é bem grandinho. Mas vamos lá, pessoal. Lá em Marcos capítulo 14, a gente vai ver o seguinte, a gente vai começar vendo a seguinte situação, né? 2 dias antes da festa de Pêssach, tá? É um capítulo que, realmente, lendo com calma, refletindo bastante, é muito difícil não se emocionar, tá? Mais uma vez, né, o fim do Evangelho de Marcos. Então, a gente vai começar a ver o momento onde Yeshua é preso, é traído por Judas, né? Vai até o momento onde ele é preso, interrogado, né? E ali ele começa a ser espancado, começa a acontecer uma série de coisas com ele ali, né? Por ele ter dito a verdade, né? Por ele não ter feito nada. Então, é realmente algo para se ler com calma, algo para você meditar com bastante calma e refletir bastante tudo o que está acontecendo aqui, né? No final a gente vai refletir sobre isso. Se eu estou realmente, como será que eu estou levando na minha vida esse sacrifício de Jesus, né? Tudo que ele fez por nós, né? Então, né, só um breve resumo. A gente começa, a primeira coisa que a gente vai ver lá no início do capítulo 14, no versículo 3, nós vamos ver o momento onde uma mulher, né, derrama perfume sobre Jesus, sobre Yeshua, né. Então, eles estavam em Betânia, né, e essa mulher, ela derrama perfume sobre a cabeça dele, é um perfume caro, né. E o que ela faz é algo maravilhoso, é algo muito bonito. Só que outras pessoas que estavam ali com eles, creio eu que Judas estava no meio, eu não me lembro agora se não me lembro certo se em algum outro evangelho falando desse episódio, cita se Judas está ali no meio ou não, mas pelo menos aqui em Marcos eu não consegui identificar se ele está. Mas eu acredito que ele estava ali no meio, né, e a intenção, o que eles dizem é o seguinte, por que é que você está derramando esse perfume inteiro? Por que você está usando tudo? Né? Por que você está fazendo isso? Não seria melhor que nós vendêssemos esse perfume, dessemos o dinheiro aos pobres? Só que dá para sentir que a intenção não era exatamente essa, talvez a intenção fosse pegar esse dinheiro para outros fins no final, né? Mas eles estavam, né, os olhos no dinheiro ali, no material, né, não tinham enxergado a beleza daquele momento, né, e Yeshua diz para eles, o que ela fez é algo maravilhoso, e ele fala algo, pessoal, muito bonito. O que essa mulher fez, né, essa atitude dela, vai ser contada por todos os cantos do mundo, né, como é que ele diz aqui no finalzinho, né, o que ela podia fazer, ela fez, né, ela derramou perfume sobre o meu corpo, preparou ele preparando-me antecipadamente para o sepultamento, tá? Então ele já tinha noção de tudo que estava para acontecer. Ele já estava se preparando ali mentalmente, espiritualmente para o sepultamento dele, tá? Por mais que os outros em volta não tivessem esse entendimento, né?
E ele disse, eu lhes digo que todas as vezes que essas boas novas forem anunciadas em todo o mundo, o que ela fez será contado em sua memória, tá? Essa história está sendo contada hoje, esse gesto maravilhoso que essa mulher fez, esse gesto tão lindo, né? Está sendo contado hoje, tá? E aí, em seguida, a gente vai ver o momento onde Judas, né, ele vai até os sacerdotes, ele combina com os sacerdotes uma maneira de entregar Yeshua em troca de dinheiro, né? Nós também vamos ver o momento onde Jesus, eles começam a se preparar para Pêssar, né? Então, ele envia os discípulos à frente para que eles preparem, né, o Seder de Pêssar, eles vão encontrar um local, um homem vai guiar eles até uma casa, né? E ali, durante o Seder, durante a refeição, né, para mim, Yeshua, ele tá dizendo, olha, foi para isso que eu vim. Ele está deixando bem claro, tá? Aí a gente lembra das duas paraxás passadas que a gente falou de sacrifício. A gente falou de sacrifício, e o que é que Yeshua fez? Ele foi o sacrifício perfeito, o sangue dele fez expiação pelo pecado de todos nós, tá? Por mim, por vocês, pelas pessoas que nós amamos, né? E é isso que ele deixa claro aqui nesse momento, né? Ali comendo com os discípulos, ele diz para eles, né? Esse é o meu corpo, né? E esse é o meu sangue. E aqui ele deixa claro o seguinte, né? Por exemplo, na passagem onde ele fala sobre o sangue dele. Esse é o meu sangue que confirma a aliança renovada, o meu sangue derramado a favor de muitas pessoas, tá? Então ele está deixando claro, o meu sangue está sendo derramado em favor de muitas pessoas, tá? Primeira vez que eu li isso aqui, eu lembro quando eu comecei a estudar o Evangelho, eu ainda não tinha estudado o Taná, não tinha estudado a Torá e os profetas. Eu comecei a ler a Escritura pelos Evangelhos. Eu passava nesse ponto. Realmente, Yeshua é meu salvador, legal, mas por quê? Por que o sangue dele está sendo derramado, né? Então, eu me lembro disso, e agora, entendendo, né, a função, a misericórdia do Criador em permitir, né, esse sacrifício, em permitir que ele realmente morreu no nosso lugar, pagou o preço pelo nosso pecado. Então, isso, pessoal, é uma coisa... É um amor sem tamanho, é um amor indescritível, sabe? É uma coisa que, assim, não dá para... É de uma humildade tão grande de ter se entregado dessa maneira, sem reclamar, sem resistir, sabe? Simplesmente ele veio para essa missão e ele foi até o final, ele não reclamou, ele não revidou, ele não desistiu, sabendo que ele estava se entregando por cada um de nós, por amor a todos nós. Então é um amor imenso, tá, pessoal? É um amor imenso, tá? E ele fez isso, ele deixa claro para os discípulos, esse é o meu sangue, esse é o meu corpo, e eu estou me entregando, meu sangue vai ser derramado a benefício de muitas pessoas, né? Então, lá no verso 26, a gente vai ver um momento onde, né, Yeshua diz para eles, olha, todos vocês perderão a fé em mim, porque o Taná diz, ferirei mortalmente o pastor e as ovelhas serão dispersas, né? A gente vai ter aquele momento onde Kefa fala para ele, né? Eu jamais vou fazer isso, os outros discípulos também dizem isso, a gente prefere a morte do que negar o Senhor, né? Mas ele diz para Kefa, até que o sol nasça, até que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, tá? Eu lembro, né, de algo muito interessante que o Fernando disse no começo do estudo hoje, né? O Eterno, ele trabalha com essa lei de compensação, né? Com essa maneira de compensação, e da mesma forma que Kefa nega Yeshua 3 vezes, né? A gente vai ver no finalzinho do capítulo 14, da mesma maneira como Kefa nega Yeshua 3 vezes, depois quando quando Yeshua volta ressuscitado, né, ele pergunta para Kefa, né, tu me amas, você me ama, então apacenta as minhas ovelhas, e ele pergunta isso 3 vezes, né, fazendo uma compensação, né, por Kefa ter negado o Messias, né, então é muito bonito, o amor que ele tem é uma coisa maravilhosa, não tem como você ler isso e você não se sentir tocado, não tem como. A partir do momento que você começa a se aprofundar e começa a realmente entender o tamanho da obra dele, o tamanho do sacrifício dele, é muito difícil, pessoal, você não ficar, sabe, emocionado, você não começar a refletir sobre aquilo, e você, principalmente, não começar a repensar a tua vida, começar a olhar para os teus passos e falar, será que eu estou fazendo jus a esse sacrifício? Né? Será que eu estou honrando o sacrifício dele? Jesus morreu por mim, eu estou honrando o sacrifício dele dia após dia na minha vida? Né? Antes de encerrar, né, eu vejo que, por exemplo, eles foram, né, até o Getsemane, né, e Yeshua, ele vai orar, ele vai falar, vai orar ao Eterno, né, e o que ele diz, né, é muito profundo. Ele diz, Pai, todas as coisas são possíveis para ti, afasta de mim esse cálice, se possível, contudo não seja o que eu quero, mas o que tu desejas. Então, olha a profundidade disso, né, ele está sofrendo, o coração dele está tomado por sofrimento, por dor, por angústia, né,
Só que, ao mesmo tempo que ele não perde esse lado, né, esse lado humano, essa sensibilidade, né, de realmente pedir a Deus, Pai, se é possível, afasta esse sofrimento de mim. Ele está tomado por angústia, por tristeza, ele não perde essa sensibilidade, esse lado humano, mas ao mesmo tempo, ele não desiste, ele não volta atrás, ele ergue a cabeça e ele segue em frente com a missão dele, com o que ele veio fazer. Ele fala, Pai, contudo não seja o que eu quero, mas que seja feita a tua vontade, entende? Então, nesses dois sentidos, eu vejo uma coragem enorme, né, uma coragem enorme, tudo isso por amor a cada um de nós, tá? Amor da parte do Criador e da parte dele, tá bom? Então, né, aqui, pessoal, não tem como não ficar refletindo sobre isso, sabe? Olha tudo que ele está fazendo e às vezes a gente desiste, a gente se entrega, bota tudo a perder, a gente reclama, a gente chora, a gente briga, por causa, muitas vezes, de coisas insignificantes, coisas que não valem nada, sabe? A gente reclama, resmunga muitas vezes, esquece de agradecer a Deus por por tudo que ele faz por nós. Só por eu estar aqui hoje, eu estou acordado, eu estou vivo, eu me levantei hoje. Isso já é uma bênção enorme, enorme, sabe? Uma coisa que eu sempre penso, eu não fiz nada, não fiz nada para merecer a vida que eu tenho, eu não fiz nada para merecer ter nascido, percebe? A vida que eu tenho, eu não fiz nada e eu acredito que eu nunca vou conseguir fazer nada que realmente me faça merecedor da vida que eu tenho, de todas as bênçãos que o Criador deu para mim, da minha família, de quem eu amo, de poder estar aqui hoje aprendendo com a palavra, entende? Tendo esse alimento maravilhoso que é a palavra do Criador. Eu nunca vou ser merecedor de tudo isso, só que ele me dá por amor, tá? E mesmo toda a humanidade, mesmo todo mundo estando completamente perdido, ele ainda vai, ele entrega o filho dele, ele permite que o filho dele se sacrifique por nós. Ele paga o preço do nosso pecado, ele paga a fiança, né? Como a gente falou antes, todo mundo aqui, todo pecador, toda a humanidade estava condenada à morte, a morte espiritual, tá? Dizendo aqui, tô falando da morte espiritual. E ele veio, ele pagou o preço no nosso lugar, ele que não merecia, que nunca pecou, que não merecia nada disso. Ele pagou esse preço, tá? Então a gente vê o momento onde Judas chega com os outros sacerdotes, com os soldados, né? Prende Yeshua, os discípulos se dispersam, naquela hora eles fogem, né? Tem um momento aqui onde os sacerdotes começam a interrogar ele, né? Ele é levado ao Kohen Hagadol, ao sumo sacerdote, eles começam a perguntar, começam a fazer acusações contra ele, as acusações dele, né, não batem, não se ligam, dá para ver que eles não conseguem levantar uma acusação. E o único jeito que eles conseguem acusar ele é por ele ter dito a verdade, porque quando eles tentam acusar ele com mentiras, não dá certo, as acusações eles não conseguem encontrar um real motivo para condenar ele. Então ele pergunta para ele e ele diz a verdade. O rei Agadol pergunta para ele, você é o Messias? E ele diz, sim, eu sou. Além disso, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita de Deus e vindo com as nuvens no céu. Tá? E é por esse motivo, é por isso que o sacerdote rasga as roupas e fala, não, agora a gente tem um motivo, agora ele vai ser preso e ele vai ser executado. Tá? Então, ele foi preso, foi espancado e uma série de outras coisas terríveis que aconteceram com ele, porque ele disse a verdade. Tá? E o capítulo 14, só para encerrar, ele termina com aquele momento, onde, como eu comentei, onde Kefa vai negar o Messias 3 vezes, né, ele vai até um lugar ali onde eles tinha uma fogueira, ele estava se aquecendo junto com outras pessoas, e essas pessoas começam a interrogar, né, a gente já conhece essa passagem, é bem famosa, as pessoas interrogam ele se ele era seguidor de Jesus, e ele diz que não 3 vezes, né, na terceira vez, o galo canta, ele se lembra das palavras de Yeshua, né, de Jesus dizendo que ele negaria ele 3 vezes antes do amanhecer, e nisso aí ele na hora, ele se arrepende, ele chora, ele se lança no chão, né, ele se joga no chão, ele começa a chorar, né, esse amargor tão grande no coração dele, ele diz que preferia a morte a negar Jesus, só que por conta do medo, por conta da emoção, por conta, né, eu acredito que tenha sido uma coisa que aconteceu muito rápido, né, eles chegaram, já tomaram Yeshua preso, os discípulos começaram a correr, foi uma coisa muito rápida, né, e o medo, a emoção, o descuido, nós somos fracos, tá, nós muitas vezes cometemos muitos erros por conta de medo, né, por conta de fraqueza, e o Eterno, ele entende isso, né, ele entende isso, e eu vejo que Kefa, ele não é realmente, ele negou Yeshua 3 vezes, mas ele foi perdoado por isso depois,
né? A atitude que ele tomou ali não era algo que realmente estava no coração dele. Ele não estava seguindo Yeshua de maneira fingida, de maneira falsa. Ele estava seguindo Jesus de maneira sincera. O que ele fez aqui foi fruto de, talvez de medo, talvez de desespero, naquele momento, né, rápido, né? Então, pessoal, a gente sabe, né, o que o Messias fez por nós, a gente sabe tudo o que ele fez, a gente não tem como, é muito difícil não se comover com tudo isso, e o que eu sempre fico pensando, toda vez que eu tô lendo o final de algum dos evangelhos, né, a gente começa a ver o momento onde Jesus é preso, o momento onde ele é levado, né, todos os sofrimentos, todas as dores que ele passa, e eu sempre fico pensando, né, vendo esse sacrifício, vendo tudo que ele fez por mim, a chance nova que eu estou recebendo, que cada um de nós está recebendo, eu estou honrando esse sacrifício, né, a cada dia da minha vida, no meu falar, no meu pensar, no meu agir, né, na minha devoção a Deus, em seguir o exemplo de Jesus em tudo aquilo que eu faço, então ter paciência, amar o nosso próximo, cuidar dos nossos irmãos, né, eu estou realmente honrando esse sacrifício? Eu estou fazendo jus a esse sacrifício ou eu estou vivendo do jeito que eu bem entendo, né? Como a gente falou bastante hoje disso, eu estou vivendo do jeito que eu bem entendo, do jeito que eu acho certo, eu estou servindo o Criador do jeito que eu acho que está correto ou não, né? Baseado no achismo, não baseado no jeito que ele deixou claro, no jeito que ele determinou. Será que eu estou realmente honrando esse sacrifício, né? Porque, sinceramente, se não fosse por Yeshua, eu acredito que o Criador já teria dado fim a esse mundo aqui faz tempo. Já teria encerrado, né, o nosso tempo aqui na Terra já faz muito tempo, porque se não fosse por ele, nada disso aqui teria sentido, nada disso aqui teria valido a pena, tá, pessoal? Então, acho que é isso, a reflexão que eu trago é isso, né, a gente pensar realmente, tô honrando o sacrifício dele, né, e começar a olhar o mundo hoje, começar a enxergar o mundo, as coisas que estão acontecendo hoje no mundo, né, uma série de problemas no mundo todo, tudo isso aí é fruto do afastamento das pessoas realmente ignorarem, esquecerem de tudo que ele está fazendo, de tudo que Yeshua fez e não darem a mínima para isso, não darem a mínima para o Criador, né? Viver do jeito que as pessoas bem entendem hoje. Hoje cada um está vivendo do jeito que bem entende. Não todos, mas infelizmente a grande maioria, né? Então a gente tem que refletir, realmente, o que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar na minha vida, olhando tudo que Yeshua sofreu, o que eu preciso consertar na minha vida, né? Por que ele se sacrificou? O que ele espera de mim? Tá? Isso que a gente tem que pensar todos os dias. O que é que Yeshua espera de mim? Tá? Acredito que é isso que eu tenho para dizer. Vou passar para os irmãos. E é isso aí. Bem? Muito bom. Muito boa a explanação dos escritos nazarenos aí. Bem sucinto, mas muito completo, né? Não vou me estender muito, apenas eu diria que tem coisas que as pessoas ficam discutindo sem necessidade, né? Tipo, quem é que matou Yeshua? Foi o romano ou foi o judeu? A Bíblia diz que nem isso nem importa, porque diz que foi ele que se entregou por nós, entendeu? Ele se entregou. Ali no madeiro, se ele quisesse, ele teria clamado, o pai teria mandado os anjos, teria livrado ele, mas não, ele escolheu se entregar por nós, né? Aqui no Modéani, na parte da oração da manhã, tem uma parte que a gente diz assim: dou graças perante ti, ó Rei vivo e existente, que devolveste a minha alma com piedade, porque a gente está acordando, né? É a oração da manhã. Aí diz assim: grande é a nossa fé em ti. Então, irmão, irmã, você pode estar dizendo essa manhã, mas eu não tenho força, não consegui mudar ainda, não consigo guardar a Torá, não consigo fazer a vontade do Eterno. Cada dia, tá? Cada dia é um dia da misericórdia do Eterno para com a tua vida, tá? Então, não tem força? Pede a Ele força. Não consegue vencer com nota 10? Começa com nota 3, depois vai para nota 5, depois vai para nota 7 para ficar na média, né? Já para conseguir passar direto. Depois para nota 8, nota 9, até você chegar na nota 10. Não vai ser de um dia para a noite que você vai comer caché, não vai ser de um dia para a noite que você vai conseguir guardar melhor, né, os mitzvot, os mandamentos. Não, mas se você se esforçar, o Eterno vai te ajudar, né? Esforça-te, que eu te ajudarei. Está na palavra, isso é da palavra. Esforça-te que eu te ajudarei. Tá? Não esqueça nisso. Tá? Não se entristeça se você não conseguiu vencer, mas tenha o compromisso de ser melhor, né? De ser melhor, de melhorar cada dia. Quando você vai dormir, faz uma análise, né? Faz uma análise. O que eu não fui tão bom hoje? Então, de repente você magoou alguém,
você precisa pedir perdão ao Eterno, pedir perdão a essa pessoa, liga para essa pessoa, peça perdão, arrume essa situação. Opa, Eterno, amanhã me ajuda a ser melhor, me ajuda a ser melhor, quero ser melhor, me ajuda a ser melhor. E você vai melhorando, melhorando, melhorando. A cada dia, o Espírito do Eterno, a Rua de Adonai, vai fazer de você um campeão, tá bom? É isso aí a minha participação. Amém, Baruch Hashem. Amém, irmão Volta, tem que falar, né? Amém, louvado seja Deus pela tua vida. Irmão Lucas, meu amado. Lucas, escritor. Médico. Meu comentário vai ser assim. Esse episódio eu também ouvi numa pregação. Houve Segunda Guerra Mundial. Houve uma mãe que, ao ver os soldados avançando sobre a sua região, e ela viu e realmente estavam fazendo, né, ali atirando a esmo, ela se jogou sobre a filha e aí então ela protegeu a filha com seu próprio corpo. E a menina depois passou toda aquela situação, conseguiu sair, né, vendo que a mãe já não estava mais com vida. E aí um justo achou e a criou. Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, onde o Ucrânia. Amado, Yeshua fez exatamente isso, tá? Para entender mais ou menos essa situação, ele fez exatamente isso, né? Ele nos colocou debaixo de suas asas, ele nos protegeu com o seu manto, né? Ele se jogou sobre nós e disse: Pai, este é o povo a qual tu amaste, este é o povo a qual tu formaste, este é o povo que tu me colocaste para vir buscar no tempo futuro, e este é o povo que eu vou proteger. Então, ele, com a morte dele, com o sacrifício dele, ele nos abraçou, nos protegeu, e aí, né, ele deu essa oportunidade. Então, cabe a nós agora entender o que ele fez por nós, né? E aí sair, né? Mesmo que saímos debaixo da sua proteção, Pai, sejamos que sempre o Pai vai estar ali nos guardando, nos colocando. Então, dificilmente tenta, não faça como, né, os discípulos, não fuja, fique debaixo da proteção do Mashiach, né? Você está livre de todo. Amém? Fala, professor. Fala assim. Fala assim. É interessante algo também sobre a questão do oleiro ou leproso. Eu não vi ninguém falando, até que eu vou falar. Verdade. É a questão da palavra, né? Que está lá em aramaico e no hebraico, né? Garabá para oleiro, ou seja, um comerciante de jarro, e garba, né? Então, como são parecidas, aí alguns chegam e dizem, não, isso daqui é um leproso, né? Então, algumas traduções de vocês vêm leproso. Só que eu tenho uma peixita aqui, ela dá um comentáriozinho e explica o porquê. Os tradutores que pegam os textos gregos vê leprou. Então, pega essa palavra e fala leprou, de leproso. Então, justamente em grego. Só que você não vê Yeshua curando ele. Então, ele está lá. Então, a palavra mais correta para essas argumentativas, que onde Yeshua havia uma enfermidade, a pessoa estava convidando para ir, o centurião e tantas outras situações, você vê Yeshua curando, né? Também eu vejo a situação, então, oleiro seria melhor. Então, eu vejo também a situação de Judas, eu vejo esse detalhe aqui. Eu acho que vocês não prestaram atenção, só se leram durante a semana, porque aqui é só um resumo. Mas vejam, quando Judas sai para trair e recebe dinheiro, em seguida ele faz o quê? Ele vai para a peça. Então, Paulo deixa lá, deixando bem claro lá, se você pegar
1 Coríntios 11, do 17 em diante, você vai ler até o 32, você vai ver que Paulo diz que tem uma maldição automática, certo? Para quem toma de maneira inadequada, de maneira totalmente errada. Então, Judas estava com o intento de entregar Yeshua para ser morto. Então, ele planejou um assassinato. E acontece o que com Judas? Ele morre, né? Ele se suicida. Então, veja, essa questão se foi para um canto, foi para o outro, não é a questão, mas a questão de peça ser algo sagrado. Yeshua praticou, certo? E nós devemos praticar e seguir os passos de Yeshua. Então, quando alguém dizia para mim assim, você está praticando coisas do Taná, do Antigo Testamento, daqui para trás não vale. Chegava com essa conversa, eu digo, por que vocês fazem as campanhas e recebem vitória? Golias, Jericó e tantas outras que vocês fazem. Porque ainda vale. Tem coisas lá da era messiânica ainda. Tem coisas lá da era messiânica. Então, vai vir ainda para cá. Então, o que estava acontecendo? Eu vejo muito isso. Que hoje nós devemos viver a palavra. Nós devemos nos dedicar a guardar cada coisa que o Eterno quer, né? Com a palavra. Baseando-se nisso. Então, os escritos de Nazareno hoje está muito perfeito. Também Yeshua se entrega, ele confessa que realmente sou o Messias, mas quem tem maior pecado, ainda tem esse detalhe, né? Quem tem maior pecado, então tem maior pecado, né? Existem pecados mais graves, né? Que depois a gente poderia trazer. Existem pecados mais graves, um deles é a blasfêmia, por isso que diz a blasfêmia, não é só esse, né? Mas tem uns que diz, nem ore. Amém. Amém, meus amados. Mais um Shabat juntos, né? Essa paraxá maravilhosa, Shemini, grandes ensinamentos. Parabéns a todos os professores aí, os comentaristas, né? Hoje o Rosh Wallace estava um pouquinho mais de folga, né? Que estava só no comentário. Nós temos bonito aí também, né? Então tá. Então nós vamos definir já como é que vai ficar a semana que vem, né? Depois que a gente saiu no offline aí. Né? Vamos para a bênção arônica. Em especial, quero pedir oração pelo o filho de uma conhecida, Flávia. Essa criança ela sofreu um acidente, teve uma lesão no crânio, está passando por uma cirurgia, que o Eterno venha abençoar e que essa criança possa se recuperar em nome de Yeshua. Né? Vamos para a bênção arônica, então, para depois nós nos despedirmos. Iva verecha, Yahuá veishmerecha, Yae, Yahuá panav elecha, virroneka. Vissa Yahuá panav elecha, veasen lecha shalom. Eterno Beshem Yeshua HaMashiach, nós te pedimos que tu venha curar aquele que precisa ser curado, libertar aquele que venha ser liberto. Eu coloco diante de ti a vida dessa criança, o filho da Flávia, que ela possa fazer essa cirurgia, se recuperar completamente. Te agradeço pela recuperação do meu ombro, que pouco a pouco vai voltando. Te agradeço pela vida de todos os nossos irmãos. Eu te peço que tu abençoes amanhã o encontro da nossa Carral de Itajubero, todos os nossos irmãos, que possamos ter momentos alegres, contentes, felizes. Guarda os irmãos na ida, guarda os irmãos na volta, que possamos ser abençoados por ti. Eu te louvo pela vida do meu querido irmão Walter, te louvo pela vida do meu querido irmão Mateus, meu querido irmão Rosh Wallace, toda a nossa família. Eu te peço que tu venha nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo o mal. Beshem Yeshua, no nome de Yeshua, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, vem amém. Amém, meus amados? Amém. Amém. Então tá, faz o seguinte, Lucas. Depois que sair do ar, já configura a tela aí para a gente fazer um print e já colocar lá no nosso que vai ser da semana que vem, tá bom? Shalom. Fica todo mundo aí. Vocês ficam aí, vocês 4. Bate shalom para todos. Não sejamos meros ouvintes. Pode falar, Lucas. Nós sejamos meros ouvintes, mas praticantes também. Amém. Amém.